Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ler um texto, aliás eu vou ler dois. Um que eu escrevi no Jornal da Tarde, em 2009, e outro que eu escrevi no heitordepaola.com, também no mesmo ano, ok? Primeiro chama-se O que é ser socialista? Jornal da Tarde, 28 de outubro de 1999. Fazem 23 anos que eu escrevi essa porra. Vamos lá. O socialismo matou mais de 100 milhões de dissidentes e espalhou o seu terror e miséria e a fome por um quarto da superfície da Terra. Todos os terremotos, furacões, epidemias, tiranias e guerras dos últimos 4 séculos somados não produziram resultados tão devastadores. Isto é um fato puro e simples, ao alcance de qualquer pessoa capaz de consultar o livro negro do comunismo, e fazer um cálculo elementar. Como, porém, o que determina as nossas crenças não são os fatos, e sim as interpretações, resta sempre ao socialista devoto o subterfúgio de explicar essa formidável sucessão de calamidades como o efeito de causas fortuitos, sem relação com a essência da doutrina socialista, a qual assim conservaria, imune a toda a miséria das suas realizações, a beleza e a dignidade de um ideal superior. Até que ponto essa alegação é intelectualmente respeitável e moralmente admissível, O ideal socialista é, em essência, a atenuação ou eliminação das diferenças de poder econômico por meio do poder político. Mas ninguém pode arbitrar eficazmente diferenças entre o mais poderoso e o menos poderoso, sem ser mais poderoso que ambos. O socialismo tem de enfrentar vitoriosamente o conjunto dos ricos. Não lhe é possível, portanto, nivelar as diferenças de poder econômico sem criar desníveis ainda maiores de poder político, tá certo? E como a estrutura de poder político não se sustenta no ar, mas custa dinheiro, porra. Não se vê como o poder político poderia subjugar o poder econômico sem absolvê-lo em si, tomando as riquezas do rico e administrando-as diretamente. Daí que no socialismo, exatamente ao contrário do que se passa no capitalismo, não haja diferença entre o poder político e o domínio sobre as riquezas. Quanto mais alta a posição de um indivíduo e de um grupo na hierarquia política, mais riqueza estará à sua inteira e direta mercê, cacete. Não haverá classe mais rica do que os governantes, Logo, os desníveis econômicos não apenas terão aumentado necessariamente, mas, consolidado pela unidade de poder político-econômico, terão se tornado impossíveis de eliminar, exceto pela destruição completa do sistema socialista. E mesmo esta destruição já não resolverá o problema. Porque não havendo classe rica fora do nomenclatura, esta última conservará o poder econômico em suas mãos, simplesmente trocando de legitimidade jurídica e autodenominando-se agora classe burguesa. A experiência socialista, quando não se congela na oligarquia burocrática, dissolve-se em capitalismo selvagem. Tertium non datur. O socialismo consiste na promessa de obter um resultado pelos meios que produzem necessariamente o resultado inverso. Olha, basta compreender isso para perceber, de imediato,
que o aparecimento de uma elite burocrática dotada de poder político tirânico e riqueza nababesca não é um acidente de percurso, porra, mas consequência lógica e inevitável do princípio mesmo da ideia socialista. Este raciocínio está ao alcance de qualquer pessoa medianamente dotada, mas dada uma certa propensão das mentes mais fracas para acreditar antes nos desejos do que na razão. Ainda se poderia perdoar a essas criaturas que cedessem à tentação de fazer fezinha na loteria da realidade, apostando, no caso, contra a necessidade lógica. Porra, pessoal, começou a chover aqui, vai fazer, acho que um barulhinho aí, hein? Deixa eu segurar o microfone pertinho aqui, que tá fazendo um barulho de chuva agora. E eu estou lendo dentro do carro do menino aqui, Não sei se vai aparecer o barulho aí, mas no meu ouvido aqui está batendo a chuvinha, E chuva é muito bom, então deixa chover, ok? É muito bom. Lembrei da música do Guilherme Arantes, E eu sabia cantar. Hoje eu não sei mais. A Roxana fala que eu desafino, mas eu acho que eu canto muito bem. Eu vou fazer uma experiência. Depois eu vou ouvir o que vocês também estão ouvindo. A música era assim: deixa chover, oh, deixa a chuva molhar. Dentro do peito tem um fogo ardendo que nunca, nunca há de passar. Viu como que eu canto bem, pessoal? Eu deveria ser músico. Mas vamos continuar aqui. Eu vou ler de novo o capítulo que a chuvinha me atrapalhou. O capítulo não, o parágrafo. Este raciocínio está ao alcance de qualquer pessoa medianamente dotada, mas dada uma certa propensão das mentes mais fracas para acreditar antes nos desejos do que na razão. Ainda que poderia perdoar a essas criaturas que cedessem à tentação de fazer uma fezinha na loteria da realidade, apostando, no caso, contra a necessidade lógica. Ainda que imensamente cretino, isso é humano. É humanamente burro insistir em aprender com a experiência própria, quando fomos dotados de raciocínio lógico, porra, justamente para poder reduzir a quantidade de experiência necessária ao aprendizado, cacete. O que não é humano, de maneira alguma, é rejeitar a um tempo a lição da lógica, que nos mostra a autocontradição de um projeto e a lição de uma experiência, que para redescobrir o que a lógica já lhe havia ensinado, causou a morte de 100 milhões de pessoas, Bem, nenhum ser humano intelectualmente são tem o direito de apegar-se tão obstinadamente a uma ideia, a ponto de exigir que a humanidade sacrifique no altar das suas promessas não apenas a inteligência racional, mas o próprio instinto de sobrevivência. Tamanha incapacidade ou recusa de aprender denuncia, na mente do socialista, o rebaixamento voluntário e perverso da inteligência a um nível infra-humano. A renúncia consciente àquela capacidade de discernimento básico que é a condição mesma da honestidade do homem. Bem, ser socialista é recusar-se por orgulho a assumir as responsabilidades de uma consciência humana. Esse foi o primeiro texto. O segundo texto, pessoal, chama-se Situações Elucidativas. Como eu disse, eu escrevi no site, heitordepaola.com, Heitor com H, ok? Foi no dia 12 de fevereiro de 2009. Ele reza o menino. Oi, professor.
Você fica aqui perto de mim que eu quero que você leia o textinho aqui que tá que são citações. Aí você faz a vozinha lá que você faz do velhote lá, pode ser? Pode sim, professor. Posso ficar aqui do seu lado? Isso, fica aqui do lado. Não, mas eu quero que o senhor canta de novo pra mim. Você gostou, né? Eu gostei, eu acho que o senhor canta muito bem. E que bonito. Que música que você quer que eu canto? Pode ser a mesma. Vamos, o senhor começou a cantar, parou de chover? Canta mais um pouquinho pra ver se para mais. Deixa chover, deixa a chuva molhar. Dentro do peito tem um fogo ardendo que nunca há de passar. É, professor. O senhor canta muito bem. Obrigado. Bem mal, viu, professor? É melhor o senhor continuar lendo. Ô, moleque, você fica aí me zombando, hein? Mas tudo bem. Vamos ler, então. Citações elucidativas. Fica aqui, hein, seu porra. Como todos os maiores jornais, revistas, canais de TV e universidades desse país acham uma questão de honra não só tratar os comunistas como pessoas de bem, mas insistem sempre em contratar algumas dúzias deles, pagando-lhe altos salários para que adornem o comunismo e sua história com as cores das mais altas virtudes morais e teologais. Julguei oportuno reproduzir aqui algumas declarações típicas do pensamento comunista, para que os leitores, que ainda ignoram, saibam afinal do que se trata, hein? Aqui, ó, leia aqui, ó. São tudo citações aí do lazarento comunista. Leia aqui pra mim, faz as vozinhas lá que você faz. Ó, tem uns aqui que é chinês, o Lenin é russo e o Che Guevara é espanhol, tá? Língua espanhola, né? Castelhana, na verdade. E o Engels e o Marx é alemão. Você faz as vozinhas diferentes aí, um por um? Faço sim, professor. Vamos lá. Bom, então, primeiro, frase de Vladimir Lenin. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. A criança deve ser ensinada a odiar seus pais, se eles não são comunistas. São favoráveis ao terror organizado. Isto deve ser admitido francamente. Frase de Mao Tse Tung. O comunismo não é amor. É um martelo com que esmagamos nossos inimigos. Frases de Che Guevara. El odio intransigente al inimigo que impulsiona el revolucionário para além das limitações naturais do ser humano e o converte em uma efetiva, seletiva e fria máquina de matar. Nossos soldados têm de ser assim. Até agora, os camponeses não foram mobilizados, mas através de terrorismo e de intimidação, nós os conquistaremos. Frase de Friedrich Engels. Aos slogans sentimentalistas da fraternidade, opomos aquele ódio aos que é a principal paixão revolucionária dos alemães. Só conseguiremos garantir a revolução mediante a mais firme campanha de terror contra os povos eslavos. Frase de Karl Marx. Bate, a principal missão dos outros povos, exceto os alemães, os húngaros e os poloneses,
é aparecer nos holocaustos revolucionário. Esse lixo étnico continuará sendo piá até o seu completo extermínio ou desnacionalização. O mais fanático portador da contra-revolução, tchê. E menininho, por que você fez o Karl Marx aí que esse sotaque mequetrefe de gaúcho, hã? Professor, é porque eu fiz esse mesmo sotaque no livro Comunista Exposto. Então eu sempre falo como Marx como se fosse um gaúcho. E por que você acha que o Marx é gaúcho, porra? Você tá tirando, tá zoando aí com a cara do pessoal aí que é gaúcho, chamando eles de comunista? Professor, é que... É que vem uns comunistas aí lá do sul, lá, né? Brizola, Livio Dutra. E eu achei que eles têm meio a cara de Marx, quis homenagear eles. Então, pessoal, vocês me desculpem aí, o menino tá fazendo isso. Se você é do sul, é um excelente estado, um estado muito bonito, viu? Não se sinta aí, não se sinta ofendido, viu? Que esse bosta aqui, ele não pensa, né? Você tem que prestar atenção. Oi, professor, agora o senhor é a favor do cancelamento? Tá sendo politicamente correto? Não, porra. Também que se fuda também, faz o que você quiser. Deixa eu ler aqui. Eu já vou chamar você de novo, fica aí. Aqui, ó. Diante dos feitos dessas criaturas, nem todos os observadores tiraram conclusões simpáticas, como aquelas que são diariamente repassadas ao nosso público, como verdades de evangelho pelo establishment jornalístico e educacional. Veja aqui alguns exemplos. Pronto, agora você termina lendo todas essas citações aqui, ok? Tá bom. Bom, então eu vou ler, depois eu vou falar o nome da pessoa, fazer o contrário. Se o que há de lixo moral e mental em todos os cérebros pudessem ser varrido e reunido, e com ele se formar uma figura gigantesca, tal seria a figura do comunismo, inimigo supremo da liberdade da humanidade. Fernando Pessoa. Um comunista é como um crocodilo. Quando ele abre a boca, não se sabe se está sorrindo ou preparando-se para devorar você. Winston S. Churchill. Ninguém pode ser comunista e preservar um pingo de integridade pessoal. Milovan Gilas. Comunismo é uma barbárie. James Russell Lowell. Eles, os comunistas, não precisavam refutar argumentos adversos. Preferiam métodos que terminavam antes em morte do que em persuasão, que espalhavam antes o terror do que a convicção. Hannah Arendt. A política agnóstica, nazismo e comunismo, é autodestrutiva na medida em que seu desrespeito pela estrutura da realidade leva à guerra contínua. O sistema de guerras em cadeia só pode terminar de duas maneiras: ou resultará em horríveis destruições físicas e concomitantes mudanças revolucionárias da ordem social, ou com a natural sucessão de gerações, levará ao abandono do sonho gnóstico, antes que o pior tenha acontecido. Eric Voegelin. No meu estudo das sociedades comunistas, cheguei à conclusão de que o propósito da propaganda comunista não era persuadir, nem convencer, nem informar, mas humilhar,
E, para isso, quanto menos ela correspondesse à realidade, melhor. Quando as pessoas são forçadas a ficar em silêncio enquanto ouvem as mais óbvias mentiras. Ou pior ainda, quando elas próprias são forçadas a repetir as mentiras, perdem de uma vez para sempre todo o senso de probidade. Uma sociedade de mentirosos castrados é fácil de controlar. Theodore Dalrymple. Chegamos ao extremo limite dos horrores com o comunismo, o socialismo, o niilismo, deformidades horríveis da sociedade civil e quase a sua ruína. Leão 13. O comunismo destruiu o homem da sua liberdade, rouba sua personalidade e dignidade e remove todas as travas morais que impedem as irrupções do instinto cego. Pio 11. Fim da leitura. Até o próximo capítulo. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Como é que é mesmo, professor? Lá? Deixa chover, oh, deixa a chuva molhar. Vamos cantar, canta junto, professor. Deixa chover, tem um fogo ardendo, deixa a que chuva nunca, molhar. nunca Dentro do nada peito tem de um passar. fogo ardendo. Deixa É chover, isso aí. Tá? Lá, 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 lá. Deixa chover. Oh, oh, oh.